Boa noite, pessoal. Espero que estejam me escutando bem, me vendo bem. Caso tenha alguma interferência aí durante o nosso evento, por favor, me comuniquem. Para quem não me conhece, meu nome é Andrea. Eu sou representante da 3W aqui no Brasil, fico baseada na cidade de São Paulo. E hoje nós faremos uma orientação para embarque focada na escola Mater Dei. Tá? Então, a proposta desse evento online hoje é falar tudo aquilo que diz respeito ao embarque, a chegada, como funcionam os primeiros dias, como funciona o contato com a casa de família, matérias, seguro-saúde, enfim, todas essas dúvidas aí gerais que com certeza todos vocês têm. Tá? Então, caso vocês tenham perguntas específicas sobre a escola, sobre alguma matéria que vocês têm interesse, um esporte, ou até mesmo a casa de família de vocês, sobre algum documento que vocês receberam, eu vou pedir para vocês direcionarem para o agente de viagens de vocês, assim conseguimos tratar individualmente dessas questões, tá? Hoje a proposta aqui é uma orientação geral para aquilo que vale para todos vocês, né? Nesse sentido realmente do embarque. Tá certo? Complementando a equipe da 3W, tá? Além de mim, nós temos mais duas brasileiras que trabalham conosco no Departamento Brasil. É a Mônica, ela é responsável pelo operacional, ela fica aqui na cidade de São Paulo também e fica em contato com os estudantes durante todo o programa, tá? Então, alunos, vocês terão aí o contato de uma brasileira por WhatsApp em português durante todo o programa para ajudar em caso de necessidade. Além da Natália, que é brasileira e fica em Los Angeles, da matriz da 3W, tá? Então, nossa equipe é sempre aí formada por brasileiros. Um recado que eu já dou para vocês, adolescentes que vão viajar, essa orientação é para vocês, tá? Os seus pais aí com certeza devem estar junto, ajudando em tudo que vocês precisam, mas o intercâmbio é de vocês. Então, prestem atenção, façam as perguntas de vocês, tomem nota e já comecem a colocar em prática tudo aquilo que o High School tem a oferecer, porque o programa de High School, muito mais do que um programa de estudos, ele vai proporcionar para vocês muita independência e melhorar ainda mais a maturidade de vocês. Então, isso começa desde já começou lá atrás, desde o application, e isso se estende durante todo o programa, tá bom? Dúvidas, quem tiver perguntas em relação aqui ao embarque, pode colocar no chat, ao final da apresentação eu vou dar uma olhada, aquilo que não tiver sido respondido naturalmente aí pelos slides, eu vou respondendo para vocês. Vamos lá. Passando um pouquinho para vocês, então, quais são as datas principais da Mater Dei, né? Então, todos vocês vão estudar na Mater Dei, localizada em Santa Ana, Califórnia. Vocês devem ter recebido o calendário completo da escola, mas são muitas datas, até algumas siglas, até uns nomes que a gente não entende tão bem. Aqui nós colocamos aí um resumo para vocês das principais datas. Então, o início da orientação da escola é no dia 10 de agosto, por isso vocês vão chegar antes disso. A escola faz uma semana, quase aí, dá uns 5 dias, né, úteis de orientação. E a cada dia dessa orientação, algumas coisas acontecem. Então, tem alguns placement tests para identificar o nível de inglês de vocês, o nível de matemática. Outros dias vocês vão adquirir o uniforme, vão fazer tour pela escola, vão passar com o departamento acadêmico. Então, essa orientação é específica para estudantes internacionais, por isso vocês vão chegar antes, tá? É muito importante participar dessa orientação. Para vocês é tudo diferente em relação aos americanos. Então, os americanos, eles não precisam de alguns pontos aí da orientação, vocês precisam. Então, aproveitem esse momento da orientação para fazer as perguntas de vocês, para tirar dúvidas, né, do dia a dia ali também da escola. Esse é um momento realmente para vocês, estudantes internacionais. Então, além de vocês brasileiros, terão outros estudantes internacionais de outras nacionalidades. Também é um ótimo momento para fazer amigos aí, ter uma conexão com eles. O início das aulas, de fato, se dá no dia 17 de agosto, então em uma semana, né, depois do início da orientação. Muito comum aí nos Estados Unidos o que nós chamamos de breaks,
tá? Em geral, todas as escolas têm 3 breaks, 3 pausas durante o ano letivo, já passando as datas desses breaks para vocês em relação ao Mother Day. Então, o primeiro break é o de Ação de Graças, o de Thanksgiving, né? O feriado de Thanksgiving é muito importante nos Estados Unidos, ainda mais importante do que o Natal muitas vezes. Então, durante a semana aí de Ação de Graças, eles param a semana toda, tá? A escola fica fechada, não tem aulas durante esse período. Então, do dia 21 de novembro a 25 de novembro, vocês não terão aulas. O feriado, de fato, de Ação de Graças é na quinta-feira dessa semana, mas durante a semana toda vocês estarão aí de folguinha, tá? Esse é um período que vocês podem ficar na casa de família, tá bom? Não tem problema nenhum. A casa de família tá ali de portas abertas para vocês. É muito comum, interessante, inclusive, muito comum os alunos passarem esse momento com a host family, de fato, né? A host family é um vínculo muito bacana com a cultura americana, né? Para vocês vivenciarem os feriados, os costumes da cultura americana. E, como eu já falei, Thanksgiving é muito importante. Então, quem tiver interesse em ficar na casa de família pode, e é muito bacana, né? Vocês terem um pouquinho aí dessa experiência de ação de graças, tá bom? Outros viajam com a família, se vocês quiserem fazer alguma viagem nesse período, não tem problema, tá bom? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre os prazos para informar sobre viagens, enfim. Pais responsáveis que queiram visitar os filhos, né? Que queiram levar os filhos no primeiro dia de aula, queiram buscar ao final do programa ou durante esses breaks, não tem problema. A gente apenas precisa ser informado antes da antecedência correta. Mais à frente nós vamos falar mais sobre isso. O término do primeiro semestre, dia 21 de dezembro. E aí, até o dia 8 de janeiro, quem vai fazer ano letivo completo não tem aula, né? Para vocês que farão somente um semestre letivo, esse é o momento que terminam as aulas, no dia 21 de dezembro. Quem vai fazer ano letivo retoma aí as aulas no dia 9 de janeiro. O segundo break é o break aí de Spring Break, de primavera, do dia 7 de abril ao dia 14 de abril, pega bem ali o período de Páscoa também, então eles já fazem propositalmente. Novamente, pode ficar na casa de família, os pais que quiserem visitar, ou até mesmo o aluno que quiser voltar para o Brasil, não tem problema. E o término do ano letivo é no dia 8 de junho. Tá? Então, essas são as principais datas. Vocês têm o calendário completo da Mother Day, mas essas são as principais, em geral, aí, o que é mais importante ficar atento. Ainda tem um tempinho para vocês embarcarem, mas é legal já começar a pensar em algumas questões de mala, né? Então, algumas dicas para vocês do que a gente tem observado, né, nos últimos anos, aí, trabalhando com adolescentes brasileiros, o que é bacana e o que, de repente, não é tão interessante colocar na mala. Então, a gente recomenda que vocês não levem muitas roupas. Primeiramente, é bacana vocês verem aí a franquia de bagagem, né, da companhia aérea, da passagem que vocês emitiram, mas vocês têm muita oportunidade de compras no destino. Isso vale não somente para roupas, mas também para itens de higiene pessoal. Então, não tem necessidade de levar 2 shampoos, 2 condicionadores, às vezes nem levar inteiro, né? É muito comum aí o pessoal comprar nas farmácias aqueles frascos pequenos e levar só para os primeiros dias. Isso porque chegando lá, vocês já vão ter oportunidade de ir no Walmart, numa CVS, coisas do gênero para fazer as compras de vocês. A própria casa de família já providencia isso também. Então, levem somente o necessário. Não ocupem muito espaço na mala de vocês desnecessariamente, né? E roupas, vocês vão ter muita oportunidade de comprar lá. E no dia a dia na escola, vocês têm uniforme. Então, no dia a dia, vocês não vão precisar usar roupas diferentes, né? Então, sejam econômicos e lembrando, né? Vocês estarão aí, vocês vão viajar sozinhos, a grande maioria de vocês, então, para pegar a mala depois, né? Se deslocar dentro do aeroporto, se vocês estiverem com pouca coisa, mais fácil para vocês também. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. O clima na Califórnia nessa época do ano é quente, né? Então, estamos no verão na Califórnia, quente durante o dia, um pouco mais fresco à noite, apesar dessa região aí de Los Angeles ser ainda mais quente, né? Então, mais um motivo para vocês não levarem muitas coisas. Camisetas, um moletom é suficiente, né? 1, 2 moletons. Muitas vezes aí no avião a gente já acaba levando um moletom, um casaco um pouco maior por conta do ar-condicionado, né? Fica um pouco frio nesses voos longos. Então,
sejam econômicos nesse sentido. E em questão de roupa de inverno, não há necessidade de trazer do Brasil, tá bom? A menos que vocês queiram, mas ocupa muito espaço na mala e as roupas de inverno são melhores e mais baratas nos Estados Unidos. E vocês só vão começar a usar roupa de inverno no final de outubro, início de novembro, né? Então não tem muita necessidade de vocês ocuparem um espaço na bagagem agora. A Mother Day tem um uniforme. Esse uniforme já está incluso no programa de vocês, então serão providenciadas essas roupas na primeira semana, ali na semana de orientação, de acordo com cada um, com as preferências, com a disponibilidade de uniforme. Então, a própria escola já tem isso programado na semana de orientação. Então, no dia a dia aí, vocês vão usar o uniforme da própria Mother Day. Óculos, lente de contato, eu gosto sempre de falar sobre lente de contato, quem utilizar, leve para todo o semestre ou para todo o ano letivo, vocês não têm a possibilidade de fazer isso lá, não é tão fácil e não compensa financeiramente, então já se programe para levar para todo o período que vocês ficarão por lá. E os itens de higiene pessoal básicos, como eu já comentei, então levem o mínimo que é necessário para 1, 2, 3 dias no máximo, né? Escova de dente, pasta de dente, sabonete, enfim, tudo isso aí só ali para os primeiros dias realmente. O material escolar, eu também recomendo que vocês levem básico, né? Lápis, caneta, caderno, só isso realmente, né? Porque vocês têm a possibilidade de comprar lá, isso ocupa espaço, é pesado, né? Na mala, vocês deixam para comprar lá, vale mais a pena, até porque pode variar um pouquinho de acordo com a grade curricular de vocês. Então, algumas matérias podem exigir alguns materiais específicos, uma calculadora específica, matérias de artes, de repente, pincel, lápis de cor, algum livro específico. Então, é mais interessante deixar para comprar lá por todos esses motivos, né? Então, quando vocês já tiverem a grade curricular definida, aí vocês conseguem fazer as compras de vocês. É legal levar um caderno, lápis, caneta para os primeiros dias, orientação e tudo mais. Carregador de celular e carregador portátil. Eu recomendo, se vocês tiverem, levem um carregador portátil, é bem baratinho também, dá para comprar até lá. Nem sempre, quando a gente está no aeroporto, a gente usa muito celular, pode acabar descarregando meio rápido, né? E às vezes a gente não tem uma tomada tão perto, as tomadas ali da sala de embarque estão ocupadas, a gente acaba ficando sem ali celular. Então, tenham um carregador portátil na mochila de vocês para facilitar um pouquinho aí, principalmente nesse trâmite de aeroporto. Adaptadores de tomada, né? Nos Estados Unidos a tomada é diferente. Lá vocês conseguem comprar facilmente, bem tranquilo, mas se vocês já quiserem levar uma do Brasil, né? Só verifiquem aí no Google certinho a opção para os Estados Unidos. É bem facinho achar alguns adaptadores que são universais, que vocês conseguem usar em vários países. Então, de repente, levem pelo menos um, né? Laptop e tablet. A Mother Day, ela dá um iPad, tá, para vocês, mas é só para estudos. Então, esse iPad, ele é bloqueado para outros sites, para outros aplicativos, então ele é realmente utilizado só para isso, só para vocês estudarem, fazerem as atividades de vocês. Então, a grande maioria também leva um laptop ou adquire um laptop lá para uso pessoal, né, de vocês, à noite, na casa de família, se vocês quiserem utilizar para outras questões. Então, é legal também vocês pensarem nisso. Mala de mão, né? Na mala de mão, eu recomendo sempre levar uma troca de roupa. Então, é claro, a gente torce para nunca acontecer o extravio da bagagem, mas pode acontecer e é bom a gente estar preparado para isso. Então, sempre aí levar uma troca de roupa simples, né? Na mala de mão, assim como eletrônicos e objetos de valor. Não despachem, né, esse tipo de item sempre com vocês dentro do avião. Máscaras e álcool gel, né? Falando aí de máscara, precisa usar máscara ainda, né? No avião, no aeroporto. Então, apenas verifiquem a máscara exata que vocês precisam adquirir para vocês não serem barrados nesse sentido também, né? Então, verifiquem certinho com a companhia aérea de vocês. Nesse sentido, levem algumas opções, tá? Falando então sobre documentos que precisam ser levados, tá? Alguns documentos vocês vão levar. Esses documentos todos que eu vou passar agora para vocês, não despachem, levem uma pastinha na mochila de vocês, né? Então, aquelas pastinhas com elástico, coloquem todos esses documentos dentro,
para garantir que vocês tenham tudo, até mesmo no momento da imigração, caso o oficial venha solicitar algum documento, né? Então, primeiramente, o histórico escolar dos últimos 4 anos, vocês enviaram lá atrás, né? Alguns aí fizeram a matrícula faz bastante tempo, os históricos escolares, mas a escola pede que cada estudante leve o seu histórico também no primeiro dia, né? A Mater Dei é uma escola de 2.000 alunos, então para eles é inviável eles terem ali os históricos de todos, então cada estudante é responsável por levar o seu. Cópias desse histórico escolar, tá? Então, a maioria aí vai levar uma cópia do histórico escolar parcial do ensino médio e uma cópia do histórico escolar já finalizado do ensino fundamental. A grande maioria de vocês ou algo nesse sentido. Uma cópia simples, levem no primeiro dia, é importante para os placements, é importante para a grade curricular. Isso porque o sistema educacional americano é diferente do brasileiro. Então, geralmente aqui no Brasil a gente estuda 10, 12, 15 matérias, enquanto nos Estados Unidos não é assim que acontece. A escola precisa entender exatamente em que pé vocês estão academicamente, para que a gente consiga fazer esses ajustes, tá, na grade curricular. Quem for se formar, quem aí estiver agora no 3º ano do ensino médio, precisa levar a tradução juramentada, porque o procedimento ali para convalidação no retorno ao Brasil é diferente. Então, se for o caso de vocês, se não dá tempo de fazer essa tradução juramentada ainda antes do embarque, dá tempo de mandar depois, tá, por e-mail aí para o filho de vocês. Essa é a única diferença para quem for de 3º ano. E as notas parciais do ano atual, né? Então, vocês finalizaram agora em junho, esse ano que vocês estão estudando agora, devem ter um boletim aí parcial desse ano, levem também essas notas, né? A maioria aí não enviou essas notas, enviou dos últimos anos concluídos, então é importante para a escola entender exatamente o que aconteceu esse ano para vocês em termos de notas e em termos de matérias. Levem também a cópia da carteira de vacinação, incluindo doses de Covid, quem tiver, né? Então, a gente também já enviou lá atrás aquele formulário de vacinas, mas é lei, né, nos Estados Unidos, variando de acordo com o estado, todos os estudantes americanos ou internacionais precisam ter determinadas doses de vacinas, né? Então, cada estado americano tem as suas regras. Vocês vão para a Califórnia tem as regras dela, então levem uma cópia, né? Aquela cópia da carteirinha de vacinação, ali é a comprovação oficial de que vocês realmente foram vacinados. Quem tiver mais de uma, alguns de nós temos mais de uma, não tem problema, tira uma cópia simples de todas, não precisa levar a original para não perder. Então, lá no primeiro dia de aula, a Mater Dei vai solicitar. Então, históricos escolares e a cópia da carteirinha de vacinação no primeiro dia, ali na orientação, dia 10 de agosto. O passaporte válido, obviamente, junto ao visto F1, que é o visto de estudos, e o I-20. O I-20, atenção, alunos, é muito importante, esse documento deve estar com vocês no embarque. Esse é o documento que tem que estar lá na capa da pastinha que a gente está falando aqui de documentos. Ele tem que ser apresentado no check-in, tá? Porque a companhia aérea vai verificar por que você tem um visto F1, então precisa apresentar esse I-20, né? O visto F1 está atrelado ao I-20, assim como na imigração. O oficial de imigração vai solicitar o I-20. Então, tenham a certeza de estar com esse documento ali em mãos, tá bom? O I-20 é muito importante, então não esqueçam. A PLOA, que é a carta de aceitação, a Pre-Letter of Acceptance, todos vocês, quando foram aceitos, né, receberam essa carta de aceitação, que é uma carta oficial da Mater Dei. Caso alguém não tenha, não sabe onde está, é só pedir para o agente de vocês que nós reenviamos. Então, ela é uma carta que comprova que vocês de fato foram aceitos pela escola. Então, de repente, se o oficial de imigração solicitar, vocês apresentem, tá? Eu digo isso porque tem oficial de imigração que pode pedir, tem outros que não. É tipo visto, né? Quando a gente faz o visto americano, dependendo do cônsul, eles perguntam tudo, tem outros que não perguntam nada. Então, entreguem somente o que for solicitado a vocês. O I-20, com certeza, vai ser. Se o oficial de imigração solicitar a carta de aceitação, é essa daí, tá? A PLOA. Tem o nome de vocês, a escola, o ano que vocês estudarão na Mater Dei. A Welcome Letter, né? A Welcome Letter, nem todos vocês receberam ainda, tá? Então não se preocupem se vocês não receberam. Essa é uma carta final com os dados da escola, telefone, endereço, os dados da casa de família de vocês,
As informações para o transfer, né? Quem ainda não emitiu passagem aérea, quem ainda não enviou os dados de voo para o agente de viagens, envie o quanto antes, por favor, que a gente precisa disso para a confirmação do transfer de chegada, e todos os contatos de emergência estarão na Welcome Letter, tanto os nossos, tá, da 3W, quanto os da escola. Então, a Welcome Letter ela é enviada um pouquinho mais para frente, com todos esses detalhes, basta imprimir, é legal vocês imprimirem, adicionar todos os números no WhatsApp, de repente, se precisar, né, acionar um de nós, já está facinho ali no WhatsApp para vocês. E autorização para menor desacompanhado. Essa autorização somente se não houver autorização no passaporte, né? Então, os passaportes recentes, a grande maioria aí, já tem autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais no próprio passaporte. Então, nesse caso, vou pedir agentes confiram o passaporte de cada estudante, tenham a certeza de que o estudante de vocês tem autorização no passaporte. Se não tiver, precisa fazer uma autorização específica em cartório. Então, aqui eu deixo com os agentes para garantirem que está tudo certo em relação a isso. Sobre dinheiro, né? Como é que geralmente os estudantes fazem, né, para levar dinheiro? Como é que funciona? A gente tem algumas formas aí disso acontecer. Primeiramente, um cartão de crédito. Eu recomendo um cartão de crédito autorizado para uso internacional, então não esqueçam de habilitar para uso internacional, somente para emergências, tá? Em geral, os adolescentes usam só para emergências. É interessante ter um para esses casos, mas usar no dia a dia é um pouco caro, né? Até por conta de IOF, taxas, então geralmente, financeiramente falando, não vale tanto a pena. Mas é bacana ter um cartão de crédito ali por segurança, para o caso de uma emergência. O cartão de débito pré-pago é uma excelente forma, tá, de levar dinheiro para os Estados Unidos. Existem vários cartões de débito aí no mercado, onde vocês aqui do Brasil, pais, fazem as recargas no cartão e geralmente caem 24 horas nesse cartão. Se o adolescente perder por algum motivo o cartão, nada acontece, outro cartão é enviado, o saldo permanece o mesmo. Então, geralmente, é uma forma tranquila, às vezes o estudante quer fazer uma compra maior, quer fazer um passeio, vocês conseguem fazer essas recargas no cartão pré-pago. E dinheiro, né, em cash, é bom ter ali pelo menos uma pequena quantia para os trâmites de aeroporto, para essas coisas menores. Tá? Uma média de gastos, tá? Nós estamos recomendando uma média de $200 por mês, mais ou menos. 200, $250 por mês para gastos pessoais, passeios, compras, né? Então, a gente costumava recomendar um pouco menos, mas agora a inflação está alta nos Estados Unidos, então vamos aí trabalhar com essa média de 200 a $250, em geral, é tranquilo, tá? Esse valor. E verifiquem aí, companhia aérea, exigência de comprovação de teste do Covid e vacinação para embarque. Neste momento, não há necessidade de comprovação do teste do Covid para embarcar para os Estados Unidos, né? Somente a vacinação em alguns casos, a depender da idade. Então, verifiquem com a companhia aérea. Eu recomendo o pessoal que vai embarcar um pouco mais tarde, né? Temos aí um ou outro que já estão deixando o Brasil em breve, mas alguns que só vão na primeira semana de agosto. Quando estiver faltando uns 7 dias, verifique, né? Porque a gente sabe, esses últimos 2 anos, tanta coisa mudou o tempo inteiro, muda, né? Volta atrás. Então, torcendo para que nada aconteça, mas ainda assim é bom a gente se precaver. Uns 7 dias antes do embarque, apenas garantam que é isso mesmo, que são essas as regras ainda. Documentos que deverão ainda ser assinados, tá? A maioria de vocês não recebeu esses documentos, não se preocupem, vocês receberão em breve, são alguns formulários finais, tá? Que são disponibilizados sempre agora no mês de julho pelas escolas, então por isso que a gente costuma mandar um pouco mais perto do embarque. Um deles é o Arrival Form, que são os dados de voo de vocês, então alguns ainda não mandaram os dados de voo, como eu falei, mandem o quanto antes por conta do transfer. A gente tem um manual do aluno da 3W, ele é um manual que fala um pouquinho de tudo aqui que nós já vamos falar também na orientação, mas ele tem dicas sobre o dia a dia, sobre as refeições, sobre esses documentos, então vocês receberão esse manual. Em relação à vacina de Covid-19, quem tiver a vacina precisa enviar do portal do SUS, né, ou de acordo com a cidade de vocês, algum aplicativo, Poupa Tempo, que for de São Paulo, aquele PDF
comprovando que vocês tomaram a vacina, tá? Quem não for aí, outras cidades, outros estados, o agente de viagens pode ajudá-los, né? Mas vem ali um PDF até em inglês mesmo, oficial, do SUS. Quem não tomou a vacina, por acaso, aí se alguém não tiver tomado, a gente tem um outro termo separadamente para vocês assinarem. Declaração de saúde é um termo apenas comprovando aí, vocês dizendo que não houve nenhum tipo de alteração no que diz respeito à saúde do adolescente, né? Então, alguns de vocês fizeram matrícula há muito tempo atrás, 1 ano atrás, né? Então, algumas coisas podem acontecer durante esse período. Descobrir uma nova alergia, um novo medicamento que está tomando, alguma condição médica que apareceu. Então, a gente precisa dessa declaração de saúde, né? Apenas ali dizendo que está tudo igual, né, o que foi colocado no application. Se não for o caso, descobriu ali uma alergia, alguma coisa do tipo, a gente só precisa de um laudo do médico dizendo exatamente o que aconteceu, qual que é esse update, que aí a gente manda para a escola, né? Então é importante a escola e a casa de família saberem, né? Alergia, às vezes descobre alergia a alguma comida, a casa de família precisa saber, né? Para não fazer nenhum tipo de refeição com essa comida. Então, se for o caso, vocês enviem um laudo, tá bom? E o handbook da escola é um manual da escola mesmo, da Mother Day, ele não está pronto ainda. Então, ninguém recebeu, né? Como eu falei, as escolas, elas costumam atualizar esses documentos agora, durante o mês de julho, para o novo ano letivo. Então, a gente deve ter aí, até semana que vem, provavelmente, a gente já deve ter esse handbook da Mother Day. Aí a gente envia para todos vocês. É um termo bem simples para vocês assinarem, dá para assinar eletronicamente também, caso estejam viajando, já tenham saído do Brasil. Falando sobre casa de família, né? Então, ou você já recebeu ou vai receber em breve os dados da casa de família. Então, alguns de vocês já estão aí com a casa de família em mãos. Quem não recebeu, muito em breve vai receber. Assim que vocês receberem o contato da família, já façam contato com eles. Tá? É super importante que vocês façam contato com eles, que vocês tirem as dúvidas de vocês diretamente com a família, é mais rápido, é mais ágil e mais interessante até para a conexão de vocês com essa casa de família. Eu recomendo que vocês façam esse contato inicial de 2 formas. Por e-mail, então enviem um e-mail para a família, da mesma forma como vocês receberam o perfil da família, eles já receberam o perfil de vocês também, então eles sabem que vocês entrarão em contato, então o e-mail é a primeira forma, e a segunda forma é por WhatsApp. Nos Estados Unidos, eles não têm costume de usar o WhatsApp, mas a gente solicita que todas as famílias tenham WhatsApp, baixem o WhatsApp, né? Então, adicionem ali no WhatsApp, mandem uma mensagem para a família também. Se por acaso vocês adicionarem, identificou ali que a família não tem WhatsApp, avisa o agente de viagens que a gente faz essa ponte aí e pede para eles baixarem o quanto antes o WhatsApp. O WhatsApp é super útil, né, ali, principalmente em trâmite de aeroporto, para avisar a família de conexão, coisa assim, né? Então, esse contato é muito importante, né? As dúvidas de vocês, vocês podem direcionar diretamente para a casa de família. É o ideal, e é mais tranquilo para vocês conseguirem respostas rápidas, tá? Apenas um parênteses, muitas famílias estão de férias nessa época do ano nos Estados Unidos, né? Então, como vocês puderam observar, eles não têm férias grandes no final do ano, eles param entre Natal e Ano Novo só. Então, junho, julho, muitas vezes aí até o meio de agosto é o momento que eles têm para tirar férias, a família toda tira férias, eles viajam, então é normal às vezes levar um tempo maior para receber o retorno, tá? Então tenham paciência nesse momento. Eu recomendo que vocês esperem pelo menos uns 2 dias. Se vocês não tiverem um contato em 2 dias, aí avisa o agente, a gente verifica também junto à família, tá bom? Mas é bem comum, às vezes, a gente ter esse tempinho de resposta, né? Às vezes está voando, está dirigindo, está em algum evento, algum passeio. Então, tenham paciência nesse momento de espera. E aproveite os próximos dias para agendar uma ligação e conhecê-los melhor. Eu recomendo que vocês façam pelo menos uma videochamada com a família de vocês, pelo menos uma. É muito importante para quebrar o gelo, para vocês conhecerem eles melhor. Então, façam um Zoom, Skype, por WhatsApp, seja lá como for, mas façam, tá? Uma videochamada. Pais também, pai, mãe, aproveitem para participar. Se vocês quiserem tirar dúvidas ali, conhecer, obviamente, também é super importante para vocês esse momento.
Como eu já comentei, tire dúvidas sobre a casa, sobre os pais, né? Sobre a ocupação deles, de repente, como é que é o dia a dia, como vai ser seu quarto. Se for, às vezes, por WhatsApp, eles podem até usar o celular, fazer um tour rápido ali pela casa com vocês, sobre alimentação, sobre rotina, sobre os filhos da casa, se eles tiverem filhos, se tiver pets. Então, aproveitem esse momento para fazer perguntas. E também pesquisar sobre a região em que a casa se encontra, né? Então, joga ali no Google o endereço, no satélite, dá uma olhada nos arredores da casa. Chegando lá, né? Então, chegando no destino, o transfer de chegada está incluso, então a família vai buscá-los no aeroporto, o de retorno também, desde que vocês sigam as datas estipuladas, né? Que a gente passou para vocês, então sigam essas datas. Bem importante, a família já se programa nesse sentido. Eles têm os dados de chegada, por isso que a gente pede aquele arrival form que eu comentei. Então, alguns já mandaram, outros ainda estão pendentes. A gente vai encaminhar para eles esses dados de chegada. Porém, eu recomendo que vocês também alinhem alguns detalhes com a própria família. Então, vocês podem combinar, de repente, uma cor de roupa que você vai estar usando, que eles estejam segurando uma placa com o nome de vocês, um local de espera, ou a cor de camiseta deles, né? Então, alinhem esses detalhes também com a família de vocês. Aqueles que vão fazer uma conexão antes, né, da chegada, a grande maioria faz, vocês vão fazer imigração no primeiro destino. Então, depois que fizer a imigração, estou esperando na sala de embarque para o meu segundo voo, manda um WhatsApp para a família, avisa que já deu tudo certo, que você vai pegar o voo. Então, é legal ir alinhando todos esses detalhes com eles. Se vocês forem chegar na acomodação de outra maneira, alinhe diretamente esse horário e o dia que vocês vão chegar, né? Então, alguns de vocês vão viajar antes com os pais, e vão chegar, né? Os próprios pais aqui do Brasil vão levar na casa de família, então não vão utilizar o transfer. Se for o caso de vocês, já avisa a família, não vou chegar no dia tal, vou chegar tal horário. É interessante você falar o horário que você vai chegar para eles se programarem, estarem ali em casa, né, para recebê-los. E às vezes até vocês podem almoçar e jantar, né, os pais aqui do Brasil com a casa de família nesses casos. E muitos alunos gostam de levar um presente do Brasil para a família, se for o caso de vocês. É sempre legal levar um pouquinho da nossa cultura. Geralmente Havaianas é um clássico, todo mundo gosta de levar Havaianas, mas também um docinho brasileiro, ou água da região de vocês, um imã de geladeira da cidade de vocês. Então, é um carinho aí a mais com a família. 2 recados agora. Primeiro, para você, adolescente que está viajando, não se esqueça de avisar os seus pais, né? Quando você chegar lá, eu sei que é muita euforia, muitas novidades, tudo acontece muito rápido, mas seus pais estão preocupados aqui no Brasil. Então, assim que possível, avise-os, né? Fala que deu tudo certo, que já fez a imigração, que chegou no destino final, que já está na casa de família. Então, mantenham os pais de vocês avisados. E o recado para os pais agora é um pouquinho de paciência nesse momento, porque o processo de chegada, de aeroporto, de imigração, ele é demorado, né? Ele é maçante, então nem sempre o adolescente consegue estar ali com o celular na hora, conectado no Wi-Fi para falar com vocês. Até processo de imigração, dependendo da imigração, o estudante nem consegue pegar no celular, né? E ele precisa conectar no Wi-Fi nesse momento, né? Conecta no Wi-Fi do aeroporto, aquele Wi-Fi que tem ali um login para fazer. Então, tenham paciência nesse momento. Uma dica que eu dou, talvez alguns de vocês já estejam habituados a viajar e já conheçam, outros não, são aqueles sites que você consegue acompanhar o voo pelo número, né, do voo. Um deles é o FlightAware. Lá você joga o número do voo, você consegue acompanhar exatamente onde está o avião, se já pousou, se está taxiando, se está atrasado. Então, é bem interessante, tira um peso aí de vocês também nessa questão da ansiedade da chegada dos filhos de vocês. Chegou na acomodação, tire as dúvidas restantes com a família, tá? Eles, em geral, eles já fazem ali uma reuniãozinha bem informal, né? Batem um papo com vocês, falando um pouco sobre as regras da família. Então, cada família tem as suas regras, seus horários, sua rotina, igual aqui no Brasil. Cada um de nós temos aí uma rotina diferente em casa, o mesmo vale para as famílias das host families, né? Então, eles têm as regrinhas deles, assim como o curfew, que é o horário de retorno para casa, o horário durante a semana, outro de final de semana. Então, tudo isso, em geral, eles passam ali no momento da chegada, né? Batendo um papo com vocês. E nos Estados Unidos, é bem comum
que os integrantes da casa tenham pequenas tarefas e responsabilidades no dia a dia. Então, você vai ser responsável pelo seu quarto. Em geral, as famílias não permitem que a gente coma no quarto, para não atrair bichos, não atrair insetos, tá? Então, isso é bem comum. Talvez no Brasil a gente tenha um hábito, né, às vezes, de comer ou levar copo para o quarto. Nos Estados Unidos é mais raro a gente encontrar isso, tá? A roupa de vocês, pode ser que é bem comum ali, cada membro da casa seja responsável pela sua própria roupa. É super simples, a família vai explicar como lavar roupa, como secar depois, bem tranquilo. E outras pequenas tarefas. Então, é bem comum adolescente nos Estados Unidos, por exemplo, colocar a mesa do jantar, ou tirar depois, colocar na lava-louça, né, as louças, tirar o lixo, pequenas coisas nesse sentido durante o dia a dia, né? Como eu falei, o High School já é um programa que proporciona essa independência e maturidade, e isso faz parte da cultura americana, né? A cultura americana, desde novinhos, eles são ensinados a cada um cuidar de si, cada um é responsável pelas suas coisas, é uma cultura muito independente. Então, isso se estende ao programa do High School. Vocês já vão ter também essas experiências na própria casa de família. A cultura americana é diferente da brasileira. Na dúvida, pergunte. Não tenham vergonha de perguntar, tá? Eles estão habituados a receber alunos internacionais, de diversas culturas. É importante vocês perguntarem, se posicionarem, dizerem o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Eles recebem diversas culturas diferentes da brasileira, né? Então, muitas vezes, eles não sabem exatamente o que você espera. Então, se você não deixar claro, talvez a família não vai saber. Então, pode perguntar, não tenham vergonha, tá? De fazer as perguntas de vocês. A família é responsável por te levar e buscar na escola, tá? Então, todos os dias, a família leva e busca. Alinhe esses detalhes com eles, o horário, onde vai esperar, como é que funciona. Eles têm uma rotina, né? Eles têm horários, eles têm os trabalhos deles, então alinhem esses horários. De repente, um dia vocês têm que ficar até um pouco mais tarde por conta do horário da host mother, do host father, aproveitem para ficar na escola fazendo uma atividade, um trabalho, na biblioteca, no computador. Então, já deixem esse planejamento também com a host family de vocês. E é importante ler o handbook da escola, seguir as regras estipuladas no handbook, como eu já comentei, ainda vai ser enviado para vocês. Então, muitas dessas regrinhas já vêm aí no handbook, que são regras da própria escola, e as famílias seguem. Em termos de refeições, as refeições nos Estados Unidos são bem diferentes, né, do Brasil. Quem já foi para os Estados Unidos sabe, mas quando a gente está de férias, a gente consegue levar as coisas muito mais tranquilamente. Quando a gente mora lá, a gente muitas vezes quer ter uma rotina um pouco mais regrada, né? Então, deixe claro o que você gosta de comer e o que você não gosta. Eles não sabem, de repente você não come aí algum tipo de alimento, não necessariamente a família vai saber, então já deixe claro, não tem problema. Senão, pode ser que a família faça aquela refeição constantemente, você não goste, não coma, se force a comer, não é legal. Não tem problema nenhum vocês falarem o que vocês gostam e o que vocês não gostam. E é normal levar um tempo para se adaptar, tá? Não esperem que vocês vão se adaptar na primeira semana, na segunda semana em relação à refeição. Alguns levam um pouco mais de tempo, outros menos, mas é comum aí o primeiro mês, principalmente, ser um pouquinho mais desafiador, os temperos são diferentes, as marcas são outras, muitas vezes o nosso corpo sente, então tomem um tempo para se adaptar, tá? Não deixem a ansiedade tomar conta nesse momento, a adaptação é natural. Nos Estados Unidos, durante a semana, é muito comum ali, durante a semana as 3 refeições estão inclusas, né? Então, café da manhã e jantar na acomodação e o almoço na própria escola, na Mother Day. Então, as 3 refeições diárias inclusas. Final de semana também, mas é muito comum as famílias nos Estados Unidos fazerem tipo um brunch, né? Então, aquele entre café e almoço, então aquele café da manhã um pouco mais tarde, mais reforçado, e jantar. Então, isso é bem habitual também nos Estados Unidos, tá? O que eu gosto sempre de falar para vocês, comuniquem os planos de vocês de final de semana para o host parent. Então, às vezes, você marcou de almoçar, de jantar com um amigo, de ir na casa de alguém e não avisa o host parent, ele prepara as refeições para você e aquela comida fica ali esperando, não é legal. Então, deixem sempre alinhar esses planos com eles, da mesma forma como vocês devem fazer com os pais de vocês aqui no Brasil. Então, principalmente final de semana, que foge um pouquinho da rotina, avisem, tá? O que vocês vão fazer. E peça a sua host family
Sua comida, seus snacks de preferência. Tem alguns mercados internacionais nessa região de Los Angeles, tem muito mercado internacional, que é fácil encontrar opções aí muito próximas, né, com o que nós estamos habituados aqui no Brasil. Então, de repente, você está habituado a comer mais fruta, a família às vezes não compra tanto, ou legumes, ou qualquer coisa que vocês tenham em mente, alguma bolacha, coisas assim, avisem a família de vocês, tá? Como eu falei, esse primeiro mês, principalmente, é um mês de alinhamento, tanto para vocês quanto para a família. Vocês estão conhecendo a família e eles estão conhecendo vocês e a cultura brasileira também. Então, peçam, perguntem, falem aquilo que vocês precisarem falar. Geralmente, como é que funcionam as 3 refeições nos Estados Unidos, né? Então, o café da manhã é comum cada membro da família preparar a sua própria refeição, né? Então, como cada um tem ali uma rotina, é bem dinâmico, né? Eles têm uma rotina bem dinâmica nos Estados Unidos, tem sempre ali à disposição torrada, cereal, leite, ovo, suco, cada um prepara o seu. Se você gostar de comer alguma outra coisa, né? No Brasil, às vezes a gente come pão com frios de manhã, pede para a Host Family que eles providenciam. O almoço na escola, né? A escola tem uma variedade bem grande, né, de opções para o almoço, mas o almoço é uma refeição mais rápida nos Estados Unidos, né, em relação à nossa. Aqui no Brasil, a gente geralmente tem um almoço maior, mais reforçado. Nos Estados Unidos, nem tanto. Então, é muito comum eles comerem lanche, salada, de repente um steak um pouco mais rápido. Então, isso é algo aí a se habituar. Se você quiser levar um snack, né, de casa, de repente levar mais uma fruta, uma bolacha, como eu comentei, você pode. Ou também tem as vending machines na escola, a cafeteria, que você pode adquirir alguma coisa extra lá. Mas geralmente os alunos levam já de casa. E o jantar é um momento muito importante, tá? Então, é o momento de sentar à mesa, aproveitar a companhia da família, falar inglês, conversar sobre o dia de vocês e criar essa conexão com a Host Family, que é muito importante, tá? Então, quem se conecta com a Host Family, em geral, se adapta mais rápido, tem um programa mais produtivo. Então, mesmo aí a gente está vendo, né? O jantar nos Estados Unidos costuma acontecer entre 5 e 6. É cedo para gente. Vocês vão se adaptar. Uma hora vocês vão ter fome às 5 horas da tarde. No início, talvez nem tanto, mas sentem à mesa, aproveitem a companhia da Host Family de vocês. E geralmente o jantar, sim, eles costumam preparar uma refeição um pouco maior, uma massa, uma carne, né? Então, o jantar é super importante. Não se isolem no quarto, né? Sentem à mesa e aproveitem a companhia da Host Family de vocês. A grade curricular, né? Falando agora de matérias. Então, para que vocês não percam um ano no Brasil, para que vocês possam convalidar as notas no retorno ao Brasil, quem for retornar, né? Quem não for fazer o ensino médio completo lá, existem algumas matérias que são exigidas pelo MEC. Então, o Ministério da Educação tem um acordo com os outros países para que os nossos alunos brasileiros não percam um ano ao fazer o high school. Esse acordo contempla 5 matérias obrigatórias. São elas: o inglês. Então, uma matéria de inglês vocês deverão fazer. Dentro de inglês, vocês podem escolher, dependendo aí da disponibilidade, né, da Mother Day, literatura, redação, alguns fazem oratória. Então, a depender aí da disponibilidade, do nível de inglês de vocês, vocês podem escolher uma matéria de inglês. A segunda matéria é dentro da área de ciências. Pode ser física, química, biologia, por exemplo. Então, uma dessas matérias, não precisa todas. A terceira área, estudos sociais, história ou geografia, por exemplo. Uma matéria de matemática, pode ser álgebra, cálculo, estatística. E um esporte, né? Os esportes nos Estados Unidos são sempre por temporada. Então, a gente não joga o mesmo esporte o ano inteiro, ou o semestre inteiro. São 3 temporadas, então a temporada de outono, que vai começar agora, ela em geral é de agosto a outubro, até final de outubro mais ou menos. A temporada de inverno, de novembro a janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, e a temporada de primavera de fevereiro até o final do ano letivo ali, final de maio, início de junho. Então, a cada temporada, esportes diferentes são ofertados. Então, vocês vão escolher esportes diferentes a cada temporada. Mesmo que você me fale, André, eu não gosto de esporte, eu não sou muito fã, eu não sou muito ativo, faça esportes. Além de ser obrigatório, é uma excelente forma de você se adaptar, de você conhecer pessoas e fazer amigos.
O esporte é muito importante nos Estados Unidos, né? A gente vê aí, não é à toa, eles são os melhores sempre nas Olimpíadas, então é muito comum o dia a dia da escola girar em torno dos esportes. O esporte tem eventos específicos, você tem os jogos, então é uma excelente maneira de ampliar o seu círculo social. Além disso, a Mater Dei, ela é considerada a melhor escola do estado da Califórnia para atletas no ranking. Então, os esportes são excepcionais, assim como a grade curricular. A grade curricular da Mater Dei é excelente, ela é uma excelente escola preparatória para a universidade. São muitas opções, o departamento acadêmico da Mater Dei é incrível, né? Então, aproveitem as matérias que a escola oferece. Então, além dessas 5 matérias, vocês também poderão cursar 1 ou 2 eletivas, que são matérias voltadas para carreiras. Como a escola é preparatória para a universidade, ela já tem matérias voltadas para carreiras. Então, caso você tenha uma carreira em mente, uma área que você gostaria de estudar, você pode focar nela, ou se você ainda não sabe o que quer fazer na faculdade, é uma excelente forma de descobrir. Então, você pode fazer matérias diferentes. Lembrando apenas que as matérias podem ter pré-requisitos, como nível de inglês, ou até mesmo um conhecimento específico daquela área. Tudo isso vai ser determinado na semana de orientação através dos placement tests que vocês farão. Nos Estados Unidos, as aulas são bastante dinâmicas e práticas, né? Então, eles falam que o lugar de fazer lição, o lugar de ficar escrevendo é no caderno em casa. Em sala de aula, é o lugar de debater, é o lugar de fazer apresentações, de elaborar projetos. Então, as aulas, né, elas são muito participativas, todos os alunos participam, e são os alunos que trocam sala de aula durante o dia, né? Então, o professor tem uma sala de aula e os alunos se deslocam pela escola durante o dia a dia. Então, é muito dinâmico também, porque cada um de vocês vai ter uma grade curricular diferente. Mesmo que vocês estejam indo para o mesmo ano letivo aí, vocês terão grades curriculares diferentes e esse dinamismo é muito interessante. De repente, no primeiro período você tem matemática, depois você tem artes, depois você pode ter futebol, aí depois tem laboratório. Então, é muito legal, você não fica o dia inteiro na mesma sala, né? É muito prático. E como cada um tem uma grade curricular diferente, cada matéria que você fizer é uma turma diferente. Entre americanos e estudantes internacionais. Então, aproveite para fazer amigos, aproveite para fazer colegas americanos. A Mater Dei é uma escola com, em média, 90% de alunos americanos e é uma escola grande, então aproveitem, né, para conhecer nativos também, e isso faz parte desse tipo de high school. É comum que os estudantes tenham lição de casa todos os dias, tá? Então, quem não está habituado a ter lição de casa todos os dias, lá é isso que acontece. Então, todo dia os estudantes costumam chegar em casa depois da aula e fazer lição de casa. Se você não fizer no mesmo dia, você vai acumular para o dia seguinte, porque no dia seguinte vai ter mais lição. Então, é interessante sempre fazer no mesmo dia. Chegou, já faz a lição de casa. Até porque as notas nos Estados Unidos, elas são compostas por testes, pelas provas, né? A lição de casa e participação em sala de aula. Então, é muito importante você participar, se engajar nas turmas, e os Estados Unidos faz isso, pois às vezes você tem uma participação excelente em sala de aula, mas você não vai tão bem nas provas, dá um branco, fica nervoso, fica ansioso. Então, eles fazem isso também para as notas serem mais justas. E matérias diferentes são excelentes oportunidades para ampliar o vocabulário. Então, às vezes você faz uma matéria que você nunca pensou em fazer, tipo cerâmica, por exemplo. Você vai aprender um vocabulário específico de cerâmica, algo que você não usaria no dia a dia, mas você vai ampliar o seu vocabulário. Ou uma matéria como literatura, que muitas vezes usa um inglês mais formal, um inglês mais antigo. É interessante por esse ponto de vista. Então, escolha aí matérias diferentes também. Eu gosto sempre de recomendar que vocês façam uma matéria de artes, tá? Mesmo que você não seja tão voltado aí para artes, é mais uma maneira de experimentar coisas novas, né? E fazer parte, muitas vezes, dos eventos de artes. Por exemplo, teatro, musical, às vezes você precisa se reunir aí com o grupo do teatro depois da aula, final de semana, às vezes. Então, é muito interessante também por esse ponto de vista, para conhecer pessoas diferentes. Aqui é um exemplo de rotina, para vocês terem uma ideia,
tá? Então varia bastante, né? Varia de acordo com a grade curricular de vocês, de acordo com o dia a dia, mas em geral os adolescentes estudam das 8 da manhã até umas 3 horas da tarde e ainda ficam mais depois da aula, até 4, 5 horas fazendo atividade extracurricular, fazendo algum tipo de tarefa, algum trabalho, ou até mesmo participando dos clubes. Então, nos Estados Unidos, de segunda a sexta, a rotina do adolescente gira em torno da escola, tá? É muito difícil um adolescente conseguir fazer algum tipo de atividade depois da escola. Aqui no Brasil, quem estuda de manhã, às vezes consegue ir num cinema à tarde, consegue sair para almoçar, sair para jantar. Nos Estados Unidos, isso não acontece, tá? Então, vamos supor aí que você fica até 4 horas da tarde na escola, já vai ter que ir para casa, jantar, fazer lição de casa, tomar banho para no dia seguinte ir para a escola. Então, segunda a sexta é foco na escola. Isso é bastante comum. Vocês vão se adaptar, mas é legal vocês já terem isso em mente desde já. A maioridade nos Estados Unidos é 21 anos, tá? Então, alguns de vocês devem ter 16, 17 anos. A cultura brasileira é diferente da cultura americana, então nos Estados Unidos vocês estão longe de serem maiores de idade e o adolescente lá, ele tem atividades em torno da escola. Então, mesmo no final de semana, você vai sair com seus colegas, você vai num jogo da escola, você vai assistir uma peça de teatro da escola. Então, a nossa cultura, muitas vezes, quando a gente tem 17 anos, a gente já tem uma certa liberdade que nos Estados Unidos vocês não terão. Então, aos finais de semana, vocês podem sim passear, se divertir, sair com os amigos de vocês, com colegas americanos, sempre com a permissão do host parent, é claro, e seguindo o horário de retorno estipulado, mas, em geral, os adolescentes nos Estados Unidos vão para shopping, cinema, boliche, na casa de amigos. Baladas e festas de madrugada não existe para menores de idade. Tá bom? Então, isso não vai acontecer lá, isso não é permitido. Então, é legal vocês já alinharem essas expectativas desde já. Aproveitem a cultura americana, aproveitem os eventos da escola, que são muitos, e a própria escola, a própria Mater Dei, também oferece excursões, atividades e passeios para os estudantes. Então, façam tudo aí que a escola oferecer para vocês, que vai ajudar bastante na adaptação. Sempre comunique a sua host family sobre os seus planos, né? Então, como eu já falei, vocês devem fazer isso com os pais de vocês, onde vocês vão, que horas vocês voltam. Então, eu vou no cinema, eu vou com fulana, eu vou pegar a sessão de tal horário, eu volto para casa de tal forma. Então, deixem a host family sempre informada, tá? Eles têm a custódia de vocês nos Estados Unidos, eles são responsáveis por vocês. Então, comuniquem-se sempre, tá? Se vocês quiserem fazer alguma viagem específica, né? Então, como a gente falou lá atrás, os breaks da escola, pais querem visitar os filhos, ou, de repente, eu tenho familiares nos Estados Unidos, eu tenho amigos nos Estados Unidos, eu quero fazer uma viagem sem a minha host family necessariamente, não tem problema, a gente precisa saber com no mínimo 3 semanas de antecedência, tá? A gente precisa dessa antecedência, porque já aconteceu no passado, sexta-feira à tarde, a gente ser informado que o pai está indo buscar o filho na casa e a gente não sabia de nada. Não é legal, isso é desagradável. Vamos manter aí 3 semanas de antecedência para esses casos. A gente tem formulários que, inclusive, os pais aqui no Brasil precisam assinar, né? Então, a gente precisa de autorizações corretas. E é obrigatório, nesse caso, a presença de um adulto maior de 25 anos, tá? Então, a escola não libera se não tiver um adulto maior de 25 anos. Então, vamos supor, o adolescente tem família em outro estado aí, americano, pode ir desde que tenha um adulto maior de 25 anos presente, tá bom? Os Estados Unidos proporcionam independência como estudante, né? Então, no dia a dia de vocês, é muito importante que vocês tenham atitude e proatividade. Aqui no Brasil, por conta da nossa cultura, é muito comum. A gente está ali com uma dificuldade na escola, com alguma dúvida, o problema com um professor, são os nossos pais que tomam a frente, né? Às vezes a nossa mãe, nosso pai vão na escola e intercedem por nós. Nos Estados Unidos, isso não acontece, tá? Então, espera-se de vocês esse tipo de atitude. Preciso de algum suporte, preciso de alguma ajuda, procure a escola, procure o professor. Tá? Até mesmo a host family. Estou precisando aqui de ajustar alguma coisa com a host family. Façam isso vocês,
tá? Não façam o caminho inverso e mais demorado, que é avisar o pai de vocês, que vai avisar o agente de viagens, que vai me avisar e eu vou avisar a escola. Às vezes aí demora uma semana, quando vocês podem resolver em 10 minutos. Então, a escola preparatória, como a Mater Dei, é uma escola que tem esse perfil independente, porque ela prepara o estudante para a vida adulta, prepara para a universidade. Na universidade, é assim que funciona, são todos adultos. Então, já coloquem isso em prática desde já. É muito importante isso, né? E como eu falei, a cultura americana é uma cultura independente, isso vai se estender para a escola de vocês. Seguro-saúde, né? O seguro-saúde está incluso no programa de vocês. No caso da Mater Dei, vocês recebem a apólice do seguro na semana de orientação. É uma apólice da própria escola, da própria Mater Dei. Então, lá na semana de orientação, vocês vão receber essa apólice. É um seguro-saúde emergencial, não vale para consultas de rotina. Então, preciso ir no hospital, estou passando mal, preciso ir no pronto-socorro, estou com dor de garganta. Aí sim, o seguro é válido, tá? Então, sempre para questões emergenciais. Contudo, adolescentes, é obrigatório que vocês estejam com a apólice durante todo o tempo. A escola tem uma cópia, a casa de família tem outra cópia, mas você seria o paciente, tá? Então, é sua responsabilidade estar com essa apólice. Imprimam uma cópia, deixem na carteira e andem com vocês com essa apólice. Tá? A mesma lógica aqui no Brasil, quando a gente tem um convênio médico, quando a gente precisa usar o convênio médico, a gente precisa estar com a carteirinha, informações do convênio. Então, talvez vocês ainda não tenham passado por isso, muitas vezes o pai e a mãe estão com vocês, mas lá não. Então, é responsabilidade de vocês estar com essa apólice. E lembre-se de apresentar a apólice quando for utilizar, né? Chegou no hospital, chegou no pronto-socorro, aqui está a minha apólice, esse é o meu seguro. Bom, não tem como depois o seguro cobrir se vocês não apresentarem a apólice. E por fim aí, algumas dicas finais para vocês, né? O que a gente observa no dia a dia dos estudantes, o que ajuda na adaptação. Participe de tudo o que puder. Então, a escola tem diversos clubes que são atividades extracurriculares em várias áreas, né? Então, em geral, eles pedem que vocês escolham pelo menos um clube. A carga horária e os horários de cada clube varia bastante, então alguns você pode se encontrar uma vez por semana, depois da aula, 2 vezes por semana, então participem de pelo menos um clube. Se você não estiver interessado em nenhum clube da escola, você pode fundar o seu próprio clube. Tá? Então, os clubes são fundados por estudantes, é excelente você ser o fundador de um clube para a universidade nos Estados Unidos. Então, se você pensa em fazer universidade depois nos Estados Unidos, ser o líder, ser o presidente de um clube é muito bom. Vai ficar ali muito bacana no currículo de vocês, né? Então, para fundar o clube, vocês têm algumas regrinhas na escola, mas em geral, vocês vão encontrar outros alunos com os mesmos interesses, elaborar um projeto, fazer uma apresentação, ele sendo autorizado, pronto, você é o fundador do clube. Então, é muito legal também se você tivesse interesse. Trabalhos comunitários são muito comuns nos Estados Unidos, né? Faz parte da cultura americana e isso também é muito importante para a universidade. Então, quem tiver interesse em fazer a universidade depois, façam trabalhos voluntários, tá? É importante, a universidade gosta de ver isso no currículo de vocês. Os passeios, né? Atividades aí propostas pela escola e pela casa de família. Então, é muito comum ali, né, a família ter os eventos familiares no final de semana, às vezes tem uma festa, tem um evento de algum parente, participem desses eventos, tá? Participem daquilo que for proposto a vocês, os convites que vocês receberem, assim como os esportes que nós já comentamos. Então, se engaje na comunidade da escola e na acomodação. E também já falamos sobre isso, mas dependendo da matéria aí que você escolher, você terá que providenciar materiais específicos, uma calculadora, livros, algum material de artes. Então é legal deixar para adquirir tudo isso lá. A escola promove o preparo para a vida adulta, desenvolvimento da maturidade, faça amizades diferentes, bem como atividades que nunca teve oportunidade de realizar. Então, uma grande vantagem do sistema educacional americano é essa personalização e flexibilidade da grade curricular, o que aqui no Brasil a gente não tem acesso, não neste momento. Então, aproveite, de repente, para fazer matérias que você nunca pensou em fazer. É algo aí que nunca passou pela sua cabeça. É interessante, né? Você vai aproveitar também o seu programa de uma outra forma. Não tenha vergonha de fazer inglês,
nem de fazer perguntas, tá? Isso é uma dica muito importante. Às vezes o adolescente fica travado, fica com vergonha de falar, vergonha de errar o inglês. Não tem problema se errar, o máximo que vai acontecer é você ser corrigido e aprender a falar corretamente, né? E acredite, eles entendem tudo que você falar. É igual quando a gente ouve um gringo falando em português, mesmo com sotaque, mesmo cometendo uns errinhos, a gente entende. Né? Então, é a mesma coisa para eles. Não se preocupem, façam as perguntas e fale inglês durante todo o tempo, mesmo que você esteja com um aluno brasileiro ali por perto. Tá? É muito desagradável quando a gente está numa rodinha e ouvindo ali um idioma que você não domina, você não sabe o que a pessoa está falando. Isso pode até mesmo repelir a adolescentes americanos ou de outras nacionalidades a chegar perto de vocês, a fazer amizade. Então, fale inglês, tá? Durante todo o tempo. Falando lá na frente já, ao término, tá, do programa, então alguns de vocês vão terminar em dezembro, outros só lá em junho. Existe um procedimento que se chama apostil, esse é o procedimento de convalidação do histórico escolar de vocês. Esse processo é feito pela própria 3W, tá? Então, vocês não precisam se preocupar. Ao final do programa, a 3W já começa a dar andamento nesse processo. Então, a escola americana, ela fornece o histórico escolar. É claro, né? O histórico escolar, ele não está disponível no dia seguinte ao término das aulas. Então, leva-se um tempo para essa emissão do histórico escolar. Né? Uma vez que ele está emitido, ele é enviado para a Secretaria de Educação do Estado da Califórnia. E aí a gente precisa aguardar, né, essa parte do governo para eles fazerem a primeira etapa do processo. Em seguida, é enviado para a 3W, que finaliza o processo como se fosse uma autenticação e envia via FedEx, tá, para o Brasil. Esse processo é feito para os estudantes que concluírem o programa, semestral ou anual. Tá? Se voltar antes, não tem apostila. Então, é bem importante fazer o programa completo. Você fechou o semestre letivo, faça o semestre letivo. Ano letivo é a mesma coisa. Quem fizer mais tempo, aí vai ser... quem estender, por exemplo, o programa, aí a gente joga lá para frente esse processo de apostila. Tá bom? Leva-se, em média, aí uns 45 dias. Né? Justamente por conta de todos esses trâmites, burocracia, cartório, Secretaria de Educação. Então, já esperem essa média aí de 45 dias, e como eu falei, no final a 3W envia o histórico escolar com o selo do apostilo via FedEx para sua agência. Então, ele vem via FedEx para o Brasil. Aqui ficam os nossos contatos de emergência, tá? Não se preocupem agora, essa apresentação vai ser disponibilizada para os agentes de vocês, bem como a gravação do evento, tá? Então, ele foi gravado, caso vocês queiram reassistir, mandar para alguém que não pôde estar aqui ao vivo, então, isso aí vocês vão receber, e esses contatos de emergência todos estarão na welcome letter de vocês, como eu comentei. Então, meu, da Natália, da Mônica. Além disso, vocês terão também o contato de emergência da própria escola, da Mater Dei, e da Twin Palms. A Twin Palms é a empresa responsável pela acomodação de vocês, pela casa de família de vocês. A coordenadora da Twin Palms de vocês, o nome dela é Rosário. Vocês vão ter o contato dela, que é um contato de emergência 24 horas, ela tem o WhatsApp, caso vocês tenham algum tipo de necessidade. Esse contato de emergência é principalmente para os trâmites de aeroporto, tá? Então, a gente precisa ser informada caso vocês percam o voo foi cancelado, o voo está atrasado, qualquer coisa nesse sentido que vai impactar a chegada de vocês lá no transfer da família. Então, a gente precisa saber para informar todo mundo corretamente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ali corriqueira, né, sobre a escola, durante o programa, sobre as matérias, os esportes, aí direcionem sempre para o agente de viagens de vocês, eles estão qualificados para ajudá-los, muitas vezes eles já sabem a resposta sem nem mesmo perguntar para nós, tá? Mas os nossos contatos de emergência são esses aí para a chegada de vocês. E por fim, nós temos parceria, é um opcional para vocês, tá? Nós temos parceria com uma psicóloga intercultural, o nome dela é Andréa Sebem, ela é especializada em imigração, inclusive até mesmo de executivos que vão morar fora. Então, às vezes é um pouco desafiador esse momento, esse período de adaptação, não somente para o estudante, mas também para os pais aqui no Brasil. Então, caso algum de vocês sinta necessidade de conversar aí com uma pessoa capacitada nesse sentido, eu vou passar um videozinho bem rápido aqui dela, de 1 minutinho, e em seguida os contatos da Andréa, que irão também na apresentação depois por e-mail para vocês, se algum de vocês tiver interesse,
basta consultá-la para verificar os valores dos serviços dela. Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande bastante que me assuste, que eu desista de você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante, a cada hora que eu tô longe. Então aí estão os contatos da Andrea, não se preocupem, como eu falei, vamos enviar depois. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a orientação, que eu tenha sanado aí algumas dúvidas que provavelmente vocês já tinham em mente. Adolescentes, estudantes, aproveitem muito essa experiência. O High School é um programa muito especial, porque ele tem prazo de validade. Depois que a gente se forma no ensino médio, não dá mais para fazer o High School. Então, aproveitem muito, aproveitem a casa de família, aproveitem os próximos dias aí, quem já recebeu casa de família, tire as dúvidas, faça uma videochamada. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aí no chat que eu estou por aqui. Caso contrário, obrigada pela participação de vocês e boa noite a todos.